O voto aos 16 anos foi uma conquista do movimento estudantil incorporado à Constituição de 1988. Entre 1980 e 1990, os jovens, de um modo geral, demonstravam interesse na vida política nacional e também desejo de se manifestar por meio do voto sobre os rumos do país. No entanto, a impressão que se tem hoje é que essa vontade de participar já não é a mesma. É sobre isso que trata o quadro Interferência de hoje. Para a gente ter razão para reclamar, a gente precisa ter razão para votar, né? Então, se a gente vai votar, vamos procurar votar na pessoa certa, na pessoa adequada, para no futuro a gente dizer, olha, eu votei em você acreditando nas suas promessas, agora eu quero que você cumpra. A única coisa que nós brasileiros temos obrigação é em 2 anos em votar. É que essa pessoa que não tem interesse político, ela simplesmente não faz por bem a sociedade melhorar. Eu acho importante a gente começar desde cedo a ter uma participação na sociedade, porque a gente precisa construir também a nossa opinião, a gente precisa enxergar o que a gente precisa, o que a sociedade precisa. E nós, como jovens, é importante ter essa atitude, ter essa participação. Nós precisamos que o jovem participe ativamente da política nesse país. Nós precisamos criar um adulto, elaborar um adulto preparado para enfrentar todas as dificuldades que existem nesse país. E ele, estando envolvido com as questões políticas, as problemáticas políticas, isso vai ajudar cada vez mais no amadurecimento dessa sociedade. Eu já escolhi o candidato, procurei saber a história política que ele tinha e me interessei pelas propostas que ele tem para a melhoria do nosso estado. Muitos acham chato, entediante, vamos falar de outro assunto, não sei o quê, mas é importante, porque hoje eles vão reclamar sobre isso ser chato, daqui a pouco, no futuro, eles vão reclamar, poxa, eu devia ter falado, eu devia ter investido naquilo. Muita gente fala mal da política, desestimula esse jovem da política, fala por um exemplo A ou um exemplo B, diz que a política não tem mais jeito, não presta, generaliza, e não é assim, nós não podemos incentivar esse pensar desse jovem dessa maneira. Nós temos que fazer com que ele venha para a política boa, a política que possa proporcionar melhorias à vida desse jovem e à comunidade como um todo. Poucos estão interessados pela política, porque poucos enxergam a importância de quem vai nos representar. Eu me interesso, mas porque meu pai se interessa, eu acho que foi uma parte meio que genética, por isso que eu me interesso, mas eu vejo que poucos se interessam, infelizmente, por isso que o Brasil não vai para frente. Se a escola olhasse o aluno não só como uma obrigação da escola, mas sim como alguém um ser que está ali para mudar o futuro do país que ele mora, eu acho que sim, ia adiantar muita coisa. Se os pais também olhassem para ele e dissessem, olha, você soube o que aconteceu isso? Olha, vamos comentar sobre isso aqui hoje. A gente tem tentado, principalmente com disciplinas que nem sociologia, filosofia, mostrando ética e outros princípios básicos, para mostrar a ele que ele tem os seus direitos e tem que exigi-los. E para que ele os exija, tem que votar e escolher bem os seus governantes. Agora, por que não aproveitar isso nas escolas e fazer com que esse jovem possa amadurecer cada vez mais e elaborar um pensamento firme e positivo de uma nação melhor, de um país melhor, com a participação desse jovem? Claro que sim. Na minha opinião, incentivar esse jovem a votar e a votar corretamente naquilo que vai ser melhor para a sua vida e para a vida do coletivo onde ele está vivendo é fundamental. É fundamental incentivar de maneira correta. Não política somente partidária, política para defender interesses de A e de B, mas uma política que venha preservar sempre o bem comum, a ideia do coletivo. A maioria dos professores aqui conversam com a gente sobre isso. Às vezes
política, o que é bastante importante. E falar sobre política com a influência da mídia, que todo mundo sabe que a mídia influencia bastante nisso. Eu sempre procuro saber quem vai investir em educação, quem está mesmo preocupado com a educação, mesmo sendo difícil encontrar. Deve ser obrigatório porque a gente não tem a livre e espontânea de querer votar. Até a gente não querer votar por si própria, não, eu vou votar porque eu quero. Aí eu acho que devia ser sim obrigatório, infelizmente. Além desse ano, meu foco ser o Enem, eu acho que eu não teria tempo de investigar mais a vida dos candidatos e das ações dele. Então eu acho que não valeria a pena e também eu não sou muito a favor do voto com 16 anos, porque eu acho que do mesmo jeito que a gente não tem responsabilidade suficiente para dirigir, para ser preso, para responder pelos nossos atos, a gente também não tem responsabilidade suficiente para votar. Porque eu fazendo algo de ruim, sendo presa, é só o meu futuro que está em jogo e na votação não, é o futuro do Brasil inteiro. Eu acho que a legalidade, no caso de você pagar por um crime, talvez isso seja questionável. Agora, o direito do voto e de decidir os seus governantes, o futuro que esse país vai ter, um país onde a política é tão desacreditada, então eu acho que a juventude realmente é muito importante que eles votem, quanto mais jovens ainda, porque aí eles vão ter mais tempo para vivenciar essa mudança. Eu acho que para ser realmente político, para ser candidato, tem que realmente ter responsabilidade e saber realmente as necessidades de diversos âmbitos da sociedade. Eu ainda creio que existem pessoas boas nesse país. Por hoje é só. Na próxima semana a gente se vê. Até lá.